Durante a era Zemin, a China passou por uma fase de redefinição ideológica e de reafirmação das políticas reformistas econômicas de Deng Xiaoping. Zemin foi decisivo para o projeto de socialismo com características chinesas que a China implantaria nos anos seguintes. Tudo isso foi reafirmado no 14º Congresso Nacional do Partido em outubro de 1992, entre os dias 12 ao dia 18 de outubro. Nesse congresso, ele foi reconfirmado como secretário-geral do partido e também eleito presidente da Comissão Militar Central. E já no ano seguinte, em 27 de março de 1993, durante a primeira sessão da Assembleia Popular, o parlamento chinês, Jiang Zemin foi eleito presidente da República Popular da China, assumindo oficialmente o cargo de chefe de Estado, ampliando sua legitimidade e visibilidade internacional como o mais alto poder chinês. No mesmo interim, a economia chinesa continuou a crescer em ritmo acelerado, alimentada pela reforma de Deng Xiaoping e pela liderança reformista de Jiang Zemin. Esse crescimento foi marcado por uma expansão de investimentos, a atração de capital estrangeiro e desenvolvimento das zonas econômicas especiais. A China buscou estabilizar e melhorar as suas relações externas e fronteiriças. Em setembro de 1993, a China e a Índia assinaram um acordo de paz e tranquilidade nas fronteiras, com ambas as nações se comprometendo a preservar o status quo nas fronteiras nos Himalaias. No final de 1993, o Conselho de Estado chinês tomou decisões estratégicas para iniciar a reforma do sistema financeiro e da gestão fiscal chinesa, incluindo a reforma da gestão financeira baseada no sistema de divisão de receitas fiscais em dezembro, com o objetivo de fortalecer o papel do governo central na economia e criar bases mais firmes para a circulação de capital e crédito no mercado financeiro emergente. Porém, reformas políticas foram bloqueadas, com ativistas dissidentes sendo detidos em 1994. Diplomaticamente, Zemin realizou visitas de Estado importantes em diversos países no Ocidente, visitando países como a França, a Ucrânia e a Rússia, onde assinou declarações consultivas sobre o desenvolvimento cooperativo com a Rússia, marcando o início de uma reabertura diplomática com a Rússia, o que não existia desde a era soviética, com a ruptura de Mao com os soviéticos nos anos 50 e 60. Internamente, foi implantada a reforma fiscal e tributária, que reorganizou a distribuição de receitas entre o governo central e os governos locais, e introduziu um sistema mais racional de impostos centrais, locais e compartilhados. No mesmo ano, a China reformou seu regime cambial, unificando a moeda chinesa, o yuan, sobre um único mecanismo de câmbio, que permitia maior influência de forças de mercado. No ano de 1995, a China continuou crescendo rapidamente. A economia crescia de 9 a 10% por ano, o que causava inflação crescente. No plano diplomático, um dos maiores acontecimentos de 1995 foi a realização da 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, em Pequim, entre os dias 4 a 15 de setembro, organizada pela ONU. Porém, já no final do ano, eclodiria a terceira crise do Estreito de Taiwan, quando a China, entre outubro de 1995 a março de 1996, realizou uma série de manobras militares nas águas ao redor de Taiwan, na qual alarmou Taiwan e os Estados Unidos. Os Estados Unidos enviaram navios de guerra para a região para proteger Taiwan dos chineses. Nisso,
A China cessa a crise em março de 1996. Nesse mesmo mês de março, a China deu início a um segundo plano de desenvolvimento que duraria até o ano 2000, que traçaria metas de mercado e metas de médio a longo prazo para a economia e o mercado, incluindo a inovação tecnológica, maior desenvolvimento de capacidade produtiva, redução da desigualdade regional e avanços no padrão de vida da população. Ao longo de 1996, a economia chinesa cresceu a taxas elevadas, mantendo um ritmo robusto de expansão do PIB de 9,7%, refletindo a alta produtividade industrial, a expansão do consumo interno e o dinamismo da exportação, enquanto a inflação foi levemente reduzida a 6%. O padrão de vida do povo aumentou, como o aumento da renda per capita por chinês, tanto nas áreas urbanas como nas rurais. A expansão do sistema de educação básica e melhorias nos sistemas de saúde e segurança foram melhoradas. Internacionalmente, entre os anos de 1996 para 97, a China prosseguiu na sua integração ao comércio global. Porém, em março de 1997, eclodiu a grande crise asiática, na qual a economia dos chamados tigres asiáticos, compostos por Tailândia, Coreia do Sul e Indonésia, implodiram, e a economia japonesa, junto a essas três citadas, também foi muito prejudicada. A China tomou a decisão de manter a paridade do yuan em relação ao dólar, o que foi um triunfo para os chineses, já que isso impediu o colapso total da economia chinesa. No mesmo período, a China passou a negociar com o Reino Unido a devolução de Hong Kong, que no período era uma cidade muito rica. Nisso, a transição formal culminou no dia 1º de julho de 1997, quando Hong Kong foi transferida formalmente à China, após mais de 150 anos de dominação britânica. Jiang Zemin criou o sistema político Um País, Dois Sistemas, que permitia que Hong Kong mantivesse um alto grau de autonomia política em assuntos internos, ao mesmo tempo que Hong Kong reconheceria a soberania chinesa de Pequim. No final do ano de 1997 e início do ano de 1998, devido à crise de 1997, a economia chinesa sofreu uma leve desaceleração a partir do ano de 1998. E ficou evidente a necessidade de lidar com as fragilidades profundas da economia chinesa. Porém, a China foi duramente atingida por inundações catastróficas ao longo dos grandes rios como o Yangtze, o Nan e o Songhua, entre junho a setembro de 1998, o que causou bastante prejuízo e devastação, com mais de 10 mil pessoas morrendo devido às inundações. Jiang Zemin, em outros planos, iniciou um ambicioso programa de reformas econômicas voltadas para o mercado, reestruturando o aparato estatal e modernizando o aparato institucional, com foco na macroeconomia política monetária, restritivas para conter desequilíbrios. E já ao longo do ano de 1999, o ano foi marcado pela negociação da ilha de Macau, que foi por séculos um território português. Nisso, negociações com Portugal ocorreram ao longo de todo o ano, o que terminou no dia 20 de dezembro de 1999, quando Macau foi oficialmente devolvida à China após mais de 3 séculos e meio de dominações. E Macau foi adicionada ao plano Um País, Dois Sistemas, ele teve bastante autonomia nas suas políticas internas. Nisso, a China entra no ano 2000, com o governo Zemin continuando focado em reformas econômicas,
e reagindo à crise de 1997, com o produto interno atingindo 8% de expansão por ano, e a economia chinesa ultrapassando pela primeira vez a marca de 1 trilhão em termos nominais. Ao longo do ano 2000, o Partido Comunista realizou em outubro do ano de 2000 a 5ª sessão do Comitê Central, na qual Jiang Zemin delineou diretrizes para um novo plano de desenvolvimento que enfatizavam a estratégia de ajustes estruturais. Diplomaticamente, a China expandiu sua diplomacia multilateral, promovendo fóruns como o Fórum de Cooperação Sino-Africano, aumentando a influência chinesa pelo mundo. E em março do ano de 2001, a China aprova o plano de desenvolvimento que duraria até 2005, para seguir com a modernização industrial, proteção ambiental e desenvolvimento social. A China se colocou a favor dos Estados Unidos nos ataques de 11 de setembro, condenando os ataques de 11 de setembro, e em uma busca de um reajuste estratégico na diplomacia, visando a cooperação com os Estados Unidos para evitar a influência militar americana nas suas fronteiras diretas. A China passa a cooperar e colaborar com as forças americanas, votando a favor de leis antiterroristas na ONU. Nisso, a China tem um grande êxito diplomático, pois no fim de 2001, a China se tornou membro da Organização Mundial do Comércio em 11 de dezembro de 2001, conseguindo a melhor abertura no fluxo de investimento estrangeiro. Isso seguiu para o ano de 2002. Porém, o ano de 2002 marcou a ascensão do influente político Hu Jintao, no qual, no fim do ano, foi marcado por sua eleição no cargo de secretário do Partido Comunista em 14 de novembro. Nisso, entre 2002 a 2003, o foco político passou a ser uma preparação institucional para uma transição entre Zemin e Jintao. Nisso, a Assembleia Popular da China elege Hu Jintao presidente da República Popular Chinesa em 15 de março de 2003. Hu Jintao lançou um programa de saúde devido à epidemia da Síndrome Respiratória Aguda Severa, a SARS, mobilizando todos os níveis do governo ao combate da epidemia, reforçando quarentenas, tratamento médico e cooperação com a Organização Mundial de Saúde. O esforço se mostrou eficaz. Até julho de 2003, a pandemia passa a desacelerar na China. E logo após enfrentar a pandemia, Hu passou a enfatizar uma nova orientação de desenvolvimento mais equilibrado e sustentável, formalizando a chamada perspectiva científica de desenvolvimento, um conceito que defendia um crescimento econômico mais coordenado, sustentável e com um foco nas necessidades sociais e humanas, e que foi articulado a partir de outubro. Paralelamente, Hu intensificou visitas diplomáticas a partir de 2004, realizando a visita de Estado à França em janeiro de 2004. Internamente, em março de 2004, a Assembleia Popular aprovou emendas da Constituição, incorporando pensamentos das 3 representações, incluindo garantias jurídicas relativas à propriedade privada e direitos humanos, como na descriminalização da homossexualidade na China e a expansão dos direitos da mulher e das crianças. Em setembro de 2004, Hu assumiu também a chefia da Comissão Militar Central, aumentando a sua legitimidade perante o governo chinês. Além disso, entre setembro e outubro desse ano, foi promovido o conceito de sociedade harmoniosa socialista, que visava responder às tensões sociais e desigualdades resultantes do rápido crescimento econômico chinês. Diplomaticamente, Hu
visitou o Brasil em novembro de 2004, assinando acordos com o governo brasileiro que levaram a cooperação econômica comercial sino-brasileira. Porém, o punho contra Taiwan foi fechado nesse mesmo ano. Em março de 2005, a Assembleia Popular aprovou a Lei Anti-Secessão, que outorgava que Pequim nunca reconheceria a independência da ilha de Taiwan, pois Taiwan era uma província legítima da China, e como província legítima, nunca que ela poderia ser independente. No mesmo mês, Hu apresentou o Consulto dos 4 pontos, reiterando o princípio de uma só China e da reunificação pacífica das duas Chinas. Em abril de 2005, Hu reforçou relações bilaterais com as Filipinas, reforçando relações bilaterais e de cooperação com os países vizinhos também. Hu passou a querer melhorar a imagem da China para o mundo, realizando eventos no país. E nisso ele conseguiu colocar as Olimpíadas de 2008 para o Pequim, a capital chinesa. Já no ano seguinte, em março de 2006, Hu introduziu a política das 8 honras e 8 vergonhas, o conjunto de regras morais e comportamentais para os cidadãos chineses, destinados a fortalecer valores como amor à China, serviço ao povo, honestidade e disciplina, e para evitar atitudes anticomunistas. Diplomaticamente, Hu seguiu com as tentativas de limpar a imagem da China, realizando visitas aos países, visitando os Estados Unidos em abril de 2006, reforçando acordos bilaterais, comerciais e a cooperação sino-americana. Hu apresentou um novo plano de desenvolvimento que seguiria até 2010, que enfatizaria o crescimento econômico sustentável, combate à poluição e a redução das disparidades regionais e sociais. Economicamente, o governo continuou a incentivar exportações sólidas, o crescimento estável e as reformas estruturais. Nisso, a economia chinesa cresceu 10% no ano seguinte, segundo os relatórios de 2007. Diplomaticamente, a China realizou acordos bilaterais com a Rússia em março de 2007. A China teve que se adaptar ao novo tempo. Com o surgimento das internets e o crescimento delas a partir do ano de 2008, o governo teve que fazer um imenso trabalho para manter a ordem digital e impedir rebeliões contra a China comunista. Nisso, o governo inicia medidas de censura e regulação da internet, bloqueando sites considerados sensíveis ou sites anticomunistas e monitorando conteúdos suspeitos de dissidência. Nesse ano, ocorrem as Olimpíadas de Pequim, que foram abertas em 8 de agosto e durou até o dia 24 de agosto, sendo um evento para limpar a imagem chinesa no mundo. E logo após os Jogos, a China teve que lidar com a crise financeira de 2008. Para evitar um caos social, como um crescente caos no Ocidente, e evitar um desemprego latente, a China lança o maior pacote de estímulo da história. Em novembro, 4 trilhões de yuans foram investidos em estímulos financeiros, que foram voltados à infraestrutura pesada. Foi aqui que a China construiu a maior parte de suas redes de trem de alta velocidade, os chamados trens-bala, aeroportos modernos, mais rodovias, metrôs modernos. Além do dinheiro do governo, os bancos estatais foram ordenados a abrir torneiras de crédito, com empréstimos sendo dados para qualquer projeto que gerasse emprego. Nisso, imobiliárias de grande porte, como a Evergrande, cresceram vertiginosamente e ficaram muito ricas. Nisso, ao invés de sofrer com o caos de 2008,
a China triunfou. A China cresceu enquanto o Ocidente sofria as crises desse ano, com sua economia crescendo 9% a partir de 2009, o que aumentou a influência chinesa no mundo. A partir de 2009, Hu participou de importantes reuniões internacionais, incluindo a cimeira do G20 em Londres em abril, onde reforçou a cooperação global e a necessidade de coordenação para superar a crise financeira, com reuniões com o presidente da França, Sarkozy, em agosto, e com o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, em setembro. Já em outubro, Hu liderou as celebrações do aniversário dos 60 anos da proclamação da República Popular da China em 1º de outubro. Além disso, a partir de 2010, Hu outorgou a Lei da Segurança Alimentar e propostas para aprofundar o sistema de saúde e assistência social na China. Nesse ano, a economia do país seguiu crescendo drasticamente. Então, em agosto de 2010, a China ultrapassa o Japão e se torna a segunda maior economia do mundo, com um PIB nominal de 1,1 trilhão de dólares, 1,33 trilhões, crescendo ainda mais a partir do final de 2010, chegando a 5,8 trilhões de dólares. Passou a focar no crescimento econômico da China para 2011, aprovando um novo plano de desenvolvimento que duraria até 2015. Ao longo de 2011, o governo enfatizou a estabilidade dos preços e a criação de empregos como prioridades econômicas. Em abril de 2011, Hu recebeu a visita da então presidente brasileira Dilma Rousseff em Pequim, onde foram assinados acordos de pelo menos 29 áreas diferenciais, a qual melhorou ainda mais a relação sino-brasileira. Já em janeiro de 2012, Hu afirmou que a China ampliaria a cooperação com a comunidade internacional para apoiar a recuperação econômica global da crise de 2008. Nesse mesmo ano de 2012, Hu Jintao passa a preparar um sucessor para o cargo de líder máximo da República Popular. E ele se chamava Xi Jinping. E o ponto culminante desse processo de transição ocorreu no 18º Congresso do Partido, entre os dias 8 a 14 de novembro de 2012, na qual Xi Jinping foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista e presidente da Comissão Militar Central. E nisso, até março de 2013, um processo de transição se iniciou na China. Nisso, no dia 14 de março de 2013, a Assembleia Popular nomeia Xi Jinping presidente da República Popular da China. Nisso, se inicia a era de Xi Jinping na China, que vigora até os dias de hoje. No próximo episódio, o último da história chinesa, falaremos de Xi Jinping. Fiquem com Deus, se inscrevam nesse canal e até lá. Até mais, pessoal.一曲旋律优美的歌唱组合响彻鸟巢的上空，56名各民族儿童簇拥在5星红旗的周围进入会场。
女士们、先生们，请起立，升中华人民共和国国旗，奏中华人民共和国国歌。绚丽的焰火绽放出古老的中国最灿烂的表情。这个夜晚属于腾飞的中国，这份喜悦属于奥运的北京。